Olá, boa noite pessoal, todo mundo que está entrando aqui, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai fazer mais uma live, mais um bate-papo super interessante sobre a cirurgia para a doença de Parkinson. A gente está no mês de conscientização dessa doença, então sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu chamar aqui a nossa convidada dessa noite. Cadê ela? Doutora Carolina Souza, só um instante. Só um minutinho. Mandei o aceite aí, tá, Carol? Deu certo. Tudo bem? Tudo Boa noite. bem? Boa noite. Tá dando Bem-vinda, para ouvir? Carolina. Tá dando para ouvir bem? Tô te ouvindo bem. Vocês conseguem ouvir a Ótimo. doutora Carolina? Quem já está aqui com a gente tem 11 pessoas. Acena aí todo mundo, quem dá um sim aí, se o som tá legal para vocês. Se tiverem alguma observação, só falar aqui no chat que a gente vai falando, tá bom? Muito bem, a gente está com 14 pessoas aqui com a gente. Vamos lá. Então, mais uma vez, todo mundo, vocês são todos bem-vindos. Queria agradecer pelo tempinho que vocês reservaram na agenda aí de vocês para nos ouvirem, né? Eu quero apresentar minha colega, a doutora Carolina Souza. Doutora Carolina Souza, ela é neurologista, ah, e tem um vínculo na USP de Ribeirão Preto, onde ela fez a residência, e também ela é especialista em distúrbios do movimento e estimulação cerebral profunda. Então, a doutora Carolina tem, além de formação, também tem bastante experiência com pacientes de Parkinson que foram operados, que não foram operados, e a minha ideia de chamá-la para conversar com a gente sobre esse tema é porque ela é uma neurologista clínica. Então, alguém pode pensar, não, porque você é neurocirurgião, você quer falar sobre a cirurgia, mas hoje eu trouxe uma neurologista clínica que gosta de encaminhar pacientes para serem operados quando precisa, né, doutora? Com certeza. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Já era um prazer a gente poder conversar desse tema tão importante, né? E trazer algumas informações, principalmente nesse mês que nós celebramos a conscientização sobre a doença de Parkinson, né? Acho que Isso, informação é a nossa maior arma contra a doença, né? sem dúvida, sem dúvida. Informação, técnica de qualidade. O Google é muito bom para muita coisa, mas para a parte médica, ele não substitui a consulta médica, né, Carol? Com certeza. Bom, vamos lá, gente. Bem-vindos a todos. Vamos lá. Então, a nossa proposta hoje, a gente vai conversar com vocês, falar um pouquinho da importância do tratamento cirúrgico na doença de Parkinson. Eu quis trazer esse tema porque é um tema assim muito relevante e a gente percebe que muitas pessoas, né, não médicas não conhecem esse tratamento e muitos colegas médicos também, até mesmo neurologistas também acabam não tendo conhecimento dessa técnica. Muitos acham que ainda é experimental, que não é de jeito nenhum já há muitos anos, né? Então, a importância de trazer esse tema é por isso, né? Porque realmente a gente precisa divulgar esse tratamento, que para quem precisa, realmente é um tratamento que modifica a vida do paciente, traz qualidade de vida. E eu queria começar o nosso bate-papo aqui, Carol, respondendo aqui essa pergunta, para quem é a cirurgia a cirurgia de DBS, né? Só antes de você responder, gente, então assim, existe a cirurgia hoje mais moderna, a gente chama de estimulação cerebral profunda, que consiste no implante de eletrodos no cérebro. A gente implanta eletrodos nas áreas do cérebro que estão responsáveis por controlar os movimentos anormais do paciente com Parkinson, né? Então, é uma cirurgia tecnicamente
simples, não é uma cirurgia tecnicamente complexa, né? Mas há as indicações para operar que realmente a gente precisa ter boas indicações para que o paciente tenha uma boa resposta. Então, a gente vai falar hoje aqui da estimulação cerebral profunda, que em inglês tem uma sigla chamada DBS, que é a Deep Brain Stimulation. Eu queria perguntar para a Carol, para quem é essa cirurgia de DBS, doutora Carolina? Perfeito. Então, o DBS é uma ferramenta muito importante que a gente tem para resgatar a qualidade de vida dos pacientes, só que realmente tem um momento certo dessa indicação. Então, a doença de Parkinson, ela tem fases. A gente tem um primeiro momento da doença, que a gente chama de lua de mel. Isso vai variar de paciente para paciente, mas nós vamos ter alguns anos que a qualidade de vida do paciente ela é muito boa com as medicações via oral. E vai passando, quando a gente vai saindo desse período de lua de mel, a gente entra numa fase que a gente chama de fase de complicações da doença ou complicações motoras. O que é isso? É um momento que algumas coisas começam a mudar e isso impacta diretamente na qualidade de vida. O que são esses pontos, né, de mudança? Um deles é a duração da medicação. Existe uma tendência da levodopa, não é que ela perca o efeito, porque ela não perde, mas o tempo de duração da levodopa ele vai se encurtando. Então, antes o paciente tomava o remédio 3 vezes ao dia, ele ficava muito bem. E aí, de repente, começa a durar 4 horas, depois 3 horas e meia. Então, a gente chama de encurtamento do efeito entre as doses. E aí, o paciente começa a experimentar momentos que ele está em on, que significa que ele está com um bom efeito do remédio, e momentos que o efeito do remédio ele se esgota e o paciente entra num estado que a gente chama de off, que é como se fosse desligado. É justamente isso, ligado e desligado. E isso vai se agravando com o passar dos anos. Uma outra complicação motora importante que também impacta na qualidade de vida são os movimentos involuntários que a gente chama de discinesias. As discinesias são movimentos irregulares, involuntários, no qual parece que o paciente está dançando, ele vai movimentando, é como se fosse um excesso de estímulo. E esses são os dois principais. Tem alguns pacientes que têm offs repentinos, então, de forma caótica, eles ligam e desligam, isso é mais raro hoje em dia. E uma outra indicação é quando o tremor da doença de Parkinson não é bem controlado com medicação. A gente tem alguns pacientes que o tremor nunca fica muito bem controlado e esse paciente poderia ser um candidato à cirurgia. A partir do momento que essas complicações motoras começam a acontecer, a gente abre a janela, que a gente fala, para poder indicar a cirurgia. E aí isso vai ser muito individualizado para cada paciente, mas o ponto-chave, na minha opinião, é a qualidade de vida. Quando você não consegue mais dar uma boa qualidade de vida com a via medicamentosa, é a hora que realmente a gente tem que indicar o procedimento. E a indicação correta, na hora correta, ela é a qualidade de vida ao paciente, né? A gente ainda tem aquele time ainda que a gente espera em torno de 4 anos e meio, 5, para a gente esperar. O que você acha? Tem um time assim ainda, não? Então, a gente não tem estudo, porque assim, raramente o paciente vai ter essas complicações motoras com menos de Com 4 menos anos de doença. de Isso são 4 anos, é verdade. é, pode acontecer, mas é muito pouco provável, né? As complicações motoras, geralmente, elas acontecem por volta de 6 anos de doença ou mais. Isso tudo é média, Sim. né? Média são contas matemáticas imperfeitas. Nós temos pacientes que respondem e postergam esses eventos e pacientes com doenças mais graves que o evento é mais precoce. Então, é muito raro isso acontecer antes de 4 anos. O que a gente tem na literatura é que antes desses eventos acontecerem, você desperdiçaria uma ferramenta de tratamento, porque o benefício ele é pouco percebido, porque o remédio trata muito bem o paciente antes dessas complicações acontecerem. E a gente tem o cuidado, o critério diagnóstico para você firmar que você tem doença de Parkinson, demanda alguns anos de segmento do paciente. Então, menos de 4 anos tem um perigo de, às vezes, você pegar doenças que parecem Parkinson, mas não são, né? E elas Não, ainda não se caracterizaram.
Legal. A gente falou sobre esse tema um pouquinho na live de semana passada, inclusive quem está aqui hoje e não viu a live de semana passada, tá gravada no meu feed, tá, gente? A gente falou da parte inicial do Parkinson e tal, e a gente falou um pouquinho também sobre o parkinsonismo, né? Outras causas de parkinsonismo que a doutora Carolina está citando aqui, que muitas vezes essas doenças começam igual mesmo a doença de Parkinson e depois elas vão aparecendo outros sintomas que a gente não vê na doença de Parkinson idiopática, né? E também uma pergunta que as pessoas fazem para a gente, Carol, é que, se é uma coisa tão boa, por que que a gente não faz logo no início que recebeu o diagnóstico do Sim, Parkinson? Isso também é motivo de muitos estudos, né, do Early DBS, né? sim, sim, E sim. até onde eu Então, sei, que ainda não, né? Não temos isso ainda, ainda não, não, né? porque é justamente isso. Acho que a gente tem que usar a arma do tamanho do alvo que a gente quer acertar. A Uhum, gente não vai usar um canhão para matar um mosquito, né? Então, se você tem sim, uma doença num primeiro momento que ela responde muito bem a remédio, eu não vou fazer algo que é invasivo, porque apesar de ser uma cirurgia, de ser um procedimento extremamente controlado, né? A gente faz de tudo para que ele corra bem. uhum, Ele é um procedimento invasivo. Então, não faz sentido eu fazer um procedimento invasivo se eu consigo o mesmo resultado com um remédio que o paciente toma algumas vezes ao dia. Então, esse é o ponto dos estudos. Não é que o DBS não funcione numa fase precoce da uhum, doença, mas ele uhum. funciona a mesma coisa que o remédio, porque numa fase inicial o paciente fica muito bem. Fica E muito aí bem. não faz sentido, né? É, O ponto aí do DBS, ele é uma ferramenta que ela vai ser muito bem empregada quando essas complicações elas começam a pintar na vida do paciente, porque são coisas que elas tiram muito a qualidade de vida, a capacidade de independência, né, a produtividade mesmo, né, do paciente. E aí é a hora que você começa a resgatar uma qualidade de vida, uma independência, uma produtividade. isso. Um detalhe que eu acho importante a gente conversar, né, Jairo, é que aqui no Brasil a gente está avançando desde que a gente começou nessa área. Eu e o Jairo já temos bastante tempo, houve um grande avanço, mas Demais. a gente ainda estava um pouco atrasado na indicação. A gente talvez há uns anos atrás ainda a gente recebe pacientes que passaram do momento ideal, né? Uhum, E isso hoje é algo que a gente briga para não acontecer, porque sim, a partir do momento que o impacto na qualidade de vida ele já é grave, ou moderado, essa ferramenta ela é incomparável com os ajustes medicamentosos para restaurar a qualidade de vida. Então é esse equilíbrio que a gente tem que ter. A hora certa é essencial. sim. Nossa, essa é uma mensagem, assim, realmente, é uma mensagem de final de live, mas a gente vai falar de novo, porque realmente é a gente pegar aquele paciente na hora certa, indicar, Sim, né? Como a doutora, porque assim, gente, a gente falou isso na live passada, infelizmente, a gente ainda não encontrou a cura para o Parkinson, né? A medicina não encontrou. Então, todos os tratamentos que nós temos hoje, medicamentosos, em reabilitação, neuromodulação, o objetivo deles é melhorar a qualidade de vida do paciente. É um paciente que não dirigir, volta a dirigir, por exemplo, né? É um paciente que está muito limitado das funções motoras, e com o DBS ele só caminhava, ele volta a correr, volta a ter um melhor controle da sua marcha. Então, assim, e é até interessante falar também que a cirurgia, ela melhora principalmente os sintomas motores da doença, né? A gente falou na live passada dos sintomas não motores da doença, então, o objetivo principal é isso que a doutora Carolina falou, né? São as flutuações motoras, esses travamentos que o paciente parkinsoniano tem, e as cinesias, e que realmente o DBS veio realmente para ficar, né, Carol? eu acho que um ponto muito importante que a gente tenta conscientizar, não só os pacientes, mas a própria comunidade médica, né, hoje, é que a literatura, há um tempo atrás, se a gente coloca aí até 10 anos atrás, isso não tem tanto tempo, a gente esperava ter uma falência quase do esquema de ajuste de remédios para poder indicar o procedimento. Então, essas complicações motoras elas começavam e a gente fazia inúmeras tentativas, anos tentando ajustar remédio até que você indicasse a cirurgia. Então, a gente acabava indicando a cirurgia com paciente com muitos anos de doença.
De um tempo para cá, a gente tem uma evidência na literatura muito robusta, e isso não tem mais discussão a respeito, isso é um dado incontestável, que você não deve esperar tanto. Afinal de contas, os pacientes que são tratados um pouco mais precoce, a magnitude da qualidade de vida deles é infinitamente superior do que aqueles pacientes que você posterga por muitos anos a cirurgia. E o que a gente pensa é que assim, a vida da pessoa está acontecendo agora, né? O melhor momento de produtividade é o momento real. A gente não pode guardar uma terapia para daqui a 10 anos, quando a pessoa já passou Sim. por outras complicações da doença. Então, se a gente pudesse dar uma mensagem, o time é o ponto cerne, né? Não pode ser antes, mas não deve ser tão depois, para que a pessoa desfrute uma boa qualidade de vida, né? Bom demais. Bom, gente, tá aí vocês verem a importância do paciente com Parkinson ser acompanhado por um especialista em movimentos anormais, neurologista que tenha, não que o neurologista geral não seja, ele é bem formado, ele também tem essa capacidade de, obviamente, conduzir o paciente com Parkinson por muito tempo, até porque, como a doutora falou aqui pra gente, a maioria dos pacientes não vai precisar, não vai precisar da cirurgia, né? Mas esses pacientes que ela falou que realmente começam a evoluir com as complicações, eles precisam ser referenciados para o tratamento cirúrgico tão logo haja realmente essa indicação, né? E, como ela falou, realmente time, a gente não pode perder tempo, que muita gente, assim, acabou já saindo do trabalho, quando poderia ter ficado um tempo mais se tivesse feito a cirurgia, né, Carol? Então, Eu acho que esse é você, o esse é o ponto, ponto, né? né? A gente, infelizmente, por um tempo muito grande, a gente indicou fora do tempo ideal, né? Por N motivos, por falta de conhecimento e por muita falta de acesso, né? E agora o cenário mudou porque a literatura já te mostra. Na hora certa é essencial, né? Obrigado. A meta é sempre qualidade de vida, né? Na minha É, opinião. obrigado por E ter trazido esse highlight aí do time. Diga. eu acho que uma coisa importante que, pelo menos, os meus pacientes discutem bastante, a gente é uma ferramenta importante, ela é potente, mas a gente precisa discutir que ela não resolve todos os problemas, né? Ela tem coisas que ela trata e coisas que ela não trata. E hoje, um trabalho também muito importante é a gente discutir com o paciente o que o meu procedimento cirúrgico vai trazer de benefício, quais são os meus alvos terapêuticos, né? O que eu consigo melhorar com aquela ferramenta para trabalhar também expectativa. Porque apesar de ser uma ferramenta muito importante, a gente sabe que ela não traz a cura da doença. A gente não tem cura da doença de Sim, Parkinson. E a gente tem que trabalhar o que o paciente almeja e o sim. que eu posso oferecer. Né? É sempre um binômio médico-paciente em termos de Uhum. expectativa e de ajustes mesmo do que aquele procedimento traz, né? Isso, bom demais. As expectativas do paciente, né? Isso é uma coisa que a gente precisa realmente, não pode, não pode deixar de conversar com ele antes da cirurgia. Sim. Então, gente, assim como eu falei aqui, é uma cirurgia assim, tecnicamente simples, né? Mas assim, o desenvolver da cirurgia é onde está a complexidade, né? Onde você vai colocar o eletrodo, né? Como a doutora Carolina falou aqui, a cirurgia de parto do DBS, ela não é uma novidade, digamos assim. No mundo é feita há mais de 30 anos, né? O que a gente tem de novidade, inclusive todo ano tem alguma coisa nova, né, Carol? Está ligado Sim. à tecnologia do DBS, né? É de como você entrega essa estimulação ali no cérebro, como você, hoje a gente está conseguindo registrar, né, a atividade neuronal. Então, a gente tem, ao longo desses últimos 5 anos, né, mais ou menos, né, muito se tem evoluir na questão tecnológica, dos geradores, do tamanho dos geradores, a recarga, né? Obviamente sempre visando melhorar esse benefício que o paciente tem com a cirurgia, né? Hoje um paciente me perguntou em relação a riscos, né? Os riscos, toda cirurgia tem um risco, obviamente a gente sabe disso, né? Mas os principais riscos dessa cirurgia, eles são pouco frequentes. E quando acontece, a gente tem o quê? São sangramentos, né?
que isso é evitável com o planejamento cirúrgico, com o planejamento da descida do eletrodo até o local onde ele vai ficar. A gente usa os exames de imagem para isso. O paciente faz uma ressonância magnética antes de operar, a gente faz uma tomografia no dia da cirurgia, e, e com esses exames, com essa fusão de imagem, a gente procura mapear o trajeto, todo o trajeto que o eletrodo vai descer até chegar no local que a gente quer que ele fique, né? Então, a questão de sangramento é uma coisa, assim, que a gente, quando a gente segue os passos, a gente praticamente não vê, né, Carol, né? Sim, A sim. gente não tem essa complicação, né, de sangramentos, né, vultosos, a não ser quando é um paciente que já tem doenças associadas que Sim, cursariam com aumento da pressão durante a cirurgia, né? sim. Que aí a gente teria outros fatores que colaborariam para isso, né? De forma geral, assim, eu acho que é muito importante também a gente conversar que o índice de complicação, ele é muito relacionado à experiência do centro que Experiência, está fazendo o sim. procedimento. Uhum. É um procedimento que ele é minucioso, né, Jairo? Muito, muito, E quanto muito. mais vezes você fez, isso é estatístico, a literatura define isso muito bem, né? É uma área que, infelizmente, não dá para ser aventureira. A pessoa tem que ter uma expertise, porque é isso que faz diminuir e minimizar os efeitos adversos ou Sem os dúvida. problemas do procedimento. Uhum. Quanto mais treinado é o centro, e quanto mais procedimentos o centro faz, mais apto a evitar as intercorrências ele é, né? Uhum. Sim, E assim, na grande maioria das vezes, as intercorrências, elas são, a gente fala minor, né? São intercorrências pequenas, tipo infecção de sim, pele, né? Coisas sim, que são manejáveis. Eu acho que a maior sim, infecção, sim. maior intercorrência é a infecção de pele, né? Uhum. Que às vezes é de pôr a mãozinha, o paciente coça a feridinha cirúrgica e faz uma Uhum. infecçãozinha local que é relativamente fácil da gente manejar, né? Então, as complicações assim mais Sim, frequentes são muito fáceis bem mais fáceis de manejar se o centro tiver experiência. ótimo. Bom demais você frisar isso. Agora vamos falar um pouquinho do acesso. A gente está falando que DBS é uma técnica ótima, revolucionária para quem precisa e quando essa pessoa precisa, né? O paciente com Parkinson. Ah, vamos falar um pouquinho do acesso, né? Você acha que os pacientes têm medo de operar, acham que é uma cirurgia cara, inacessível, né? Qual a sua opinião em relação à questão do acesso? Só queria, já respondendo um pouco também, que a cirurgia de DBS, ela faz parte do rol de procedimentos da ANS, tá, gente? Então, a pessoa que tem o convênio, plano de saúde, obviamente, se o paciente tiver todas as indicações para a cirurgia, a gente manda esse relatório para o convênio ele vai liberar, porque ele está previsto no rol da ANS, né, que é a agência nacional que normatiza, né, os convênios para liberar os procedimentos materiais para a cirurgia, né. Então, os convênios, eles cobrem os materiais, os eletrodos, né, são materiais importados, não são baratos, obviamente, mas que você acha em relação ao acesso da cirurgia, Carol, nesse Então, público privado? eu Ah, vejo aí alguns problemas, né, aham. que a gente tem lutado arduamente para solucionar eles em termos, né, a nível do Brasil, né? Nível Brasil. Isso, né, academia e vários órgãos, né, vinculados ao tratamento dessas doenças, tanto da neurocirurgia quanto da neurologia, para sanar alguns desses problemas. Então, o problema número um, eu acho que ainda é informação. Informação. Hoje, com a disseminação né, da informação pela internet, o próprio busca de conhecimento, hoje a gente tem muito mais profissionais treinados para isso do que a gente tinha 10 anos atrás. Então, o primeiro é a informação correta e a identificação do time, do tempo de indicação correto. Ainda é um problema. Então, esse é o primeiro ponto, que eu acho que é o primeiro acesso, que é tem indicação ou não, está na hora da indicação ou não. Felizmente, assim, eu tive uma coisa muito positiva esse final de semana. Eu lembro que quando a gente começou com isso há uns 12, 13 anos atrás, né? Da neurologia clínica, nós éramos 4 ou 5 pessoas no país envolvidos com isso, e poucos neurocirurgiões, mais neurocirurgiões, mais 5 clínicos. Esse final de semana a gente teve um evento clínico só para neurologistas envolvidos com DBS, e tinham 100 Fantástico. pessoas lá, muito bem formadas, para difundir no Brasil inteiro, fora de São Paulo e do Sudeste.
Isso me encheu sim, de orgulho, assim, de ver que estamos caminhando. O segundo bom demais. ponto é realmente o custeio do dispositivo, né? Se a gente for colocar, eu acho que na ANS, depois você me corrige se eu estiver errada, mas eu acho que foi 2010 ou 2011 que isso está autorizado na ANS, e Uhum, mesmo assim, a maioria das pessoas não sabe, mesmo as pessoas da área médica. Então, a via de acesso ainda é subutilizada. E muito aí a subtil. gente tem, exato, por ser um procedimento também de alto custo, né? É, Mas a gente vê hoje que ele muda até mortalidade da doença, né? uhum, Ele muda o curso de vida da pessoa. Então, existem outros é, custos que a gente talvez evite fazendo a cirurgia. E aí existe o terceiro problema, que é o problema SUS, que a gente ainda tem muita dificuldade no Brasil de atender a demanda, porque houve uma vitória no sim, SUS, que ele foi incluído no rol de procedimentos das diretrizes terapêuticas do SUS. Mas isso não significa que o SUS já libere e pague o procedimento, isso, mas é uma primeira vitória, né? Então eu sim, sim. vejo essas três barreiras principais, tanto no privado quanto no Sim. SUS. É, concordo contigo, né, tudo que você falou. A questão do SUS, assim, eu sei que você é de São Paulo, sou aqui do Maranhão, então, o que a gente observa, assim, é que depende muito dos gestores, né? Municipal, estadual, a gente vê, tem um colega na Paraíba, por exemplo, tem um fluxo lá a nível de estado, tem outro colega que tem um fluxo no federal, então, até porque, como a gente está falando aqui, o material ele é muito caro, então isso demanda licitação, demanda todo um processo de escolher a empresa que vai fornecer o material a um preço que aquele hospital possa pagar. Então, ainda realmente é uma coisa que precisa melhorar muito, né, desse acesso Sim. ao paciente SUS que tem indicação, né? Então, o acesso, a gente está falando sobre isso aqui, que precisa melhorar bastante. Ah, falar um pouco Aí da você falou do recuperação. medo, né? Ah, o Do medo, medo, sim, né? Eu esqueci desse. Eu acho que isso é super importante, né? Porque o medo, na minha opinião, ele está muito atrelado à falta de condução adequada, né? E à falta de orientação, né? sim, Porque é algo que a gente, pelo menos quando, né, com os meus pacientes, é algo que a gente constrói ao longo do caminho, né? É uma cirurgia, ela não é uma urgência. Você não chega e fala assim, eu preciso de DBS, igual eu preciso de uhum, uma cirurgia cardíaca. É uma é, construção, né? é uma Então, se construção. você tem um neurologista ou uma equipe experiente, a gente começa a ver, a gente tem essa sensação e esse controle do que eu estou te oferecendo, se isso está abraçando, né, a qualidade de vida. E a gente, quando tem experiência, a gente sabe, agora está chegando a hora, a qualidade de vida está caindo e meu ajuste não está sendo suficiente. Então, é algo que a gente, pelo menos eu tendo a trabalhar com o paciente ao longo dos anos, até o momento que a gente fala, olha, talvez seja agora, vamos pensar a respeito. Então, tudo isso eu acho que é um trabalho. E aí eu acho que Sim, é o sim. momento que, novamente, a informação, ela diminui muito o medo, né? A É, gente vai tudo. trabalhando ao longo, né? É, Tanto o medo quanto a expectativa, né? O que que eu é, posso te oferecer com isso? O que que vai melhorar em você isso, né? uhum. Exatamente. Agradecer a todo mundo que está com a gente aqui. Que se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode mandar aqui no chat que a gente vai responder, tá bom? Sem dúvida, Carol, essa construção, como você falou, vai realmente da relação médico-paciente, né? O paciente se sentindo seguro com o seu médico, para, como você falou, não é uma urgência, né? Tem que sair correndo para colocar DBS, não é isso. Não, e nem deve Pra, ser, né? e nem deve ser, né? Para realmente enxergar o momento adequado e até porque esse neurologista vai continuar com o acompanhamento, isso é importante, né? Às vezes alguns neurologistas acham que vão sair do cenário, mas não. É porque existe tratamento cirúrgico, mas o paciente continua tomando medicação. Aliás, esse é um ponto também, né? Alguns pacientes perguntam, depois da cirurgia, vou parar de tomar remédio? O que, é que você costuma responder para os pacientes? Então, geralmente eu respondo assim: nós temos dois alvos frequentemente utilizados na doença de Parkinson. Os Uhum, dois alvos, quando eu falo alvo, são dois lugares diferentes no cérebro isso. que a gente pode optar por colocar o aparelho.
e esses alvos, os dois têm uma taxa alta de sucesso, mas eles são completamente diferentes em termos de funcionamento um do outro. Então, um dos alvos você praticamente não tira remédio, ou tira muito pouco, e o outro alvo, ele proporciona a possibilidade de uma retirada de maior magnitude das medicações. Uhum. Só que isso é uma escolha que ela é feita pela equipe, né? Então, na minha realidade, eu e o neurocirurgião que trabalha comigo, a gente tem 12 anos aí de parceria, a gente discute paciente por paciente, e aí a gente escolhe o alvo não pelo que o paciente quer, mas pelo que a gente entende que é melhor para ele, porque cada um tem sua vantagem e desvantagem. E aí é uma Uhum. escolha extremamente técnica, né? Não dá para a gente Sim. assim, escolher o que o paciente acha melhor. É técnico a escolha. É a Entendi. vantagem ou desvantagem de acordo com cada quadro. Mas sim, existe a possibilidade de diminuir medicação. O ponto que eu sempre trabalho na expectativa é que o alvo meu não é diminuir remédio. O meu alvo é melhorar a sua qualidade de vida. E possivelmente eu vou conseguir diminuir medicação. Até porque as doenças não são iguais. Então, eu tenho pacientes que realmente ficaram com uma dose muito pequena de remédio. Eventualmente, eu já tive pacientes que ficou sem remédio, mas isso não é comum. A grande maioria dos pacientes, vamos pôr Uhum. que 99%, Sim, mesmo com uma diminuição robusta da medicação, eles precisam de um pouco de remédio, até sim. porque a medicação, ela tem outros efeitos que não o efeito motor. Então, é todo um conjunto, como se fosse uma orquestra, que a gente combina as peças para a música sair bonita no final. Eu acho que Legal. teve uma pessoa aqui que perguntou, quando a gente estava falando do rol da ANS, do acesso aos convênios. Você viu essa pergunta? Acho que ela perguntou se todos os convênios eles dão direito, né? Nossa, Então, parou de botar aqui. parou? Ela perguntou isso. Eu acho que era do É, assunto porque que a essa gente pergunta estava antes. Acho que foi a Roberta, ah, ela você- colocou. convênios, né? Bom, todos os convênios que são regidos pela ANS, eles são, digamos assim, obrigados, né? Eles têm que fazer, eles têm que autorizar, né? Mas a gente vê que há convênios menores, né? Que não são regidos pela ANS, né? Convênios, às vezes, de algumas cooperativas, né? Que são convênios menores, com menos vidas, com poucos serviços de acesso a esse paciente. Esses convênios, eles, como não são regidos pela ANS, eles não teriam essa obrigatoriedade, né? Então, mas a grande maioria dos convênios planos de saúde são ligados à ANS, eles precisam cobrir, né? Tem uma Hoje é pergunta aqui, muito, diga. muito infrequente, né, Jairo? A gente Sim, ter sim, alguma, né? A maioria das vezes é que alguém não está seguindo o que deveria ser seguido. Ou a indicação não está exatamente. boa e eles têm um jeito de contestar, ou realmente eles estão tá negando de forma equivocada, né? Acho que existe uma Isso, exceção aí que tem planos muito antigos que eles falam que não são regulamentados, que é quando o sim, paciente sim. se nega a Uhum, atualizar o plano, porque quando a gente atualiza o plano, aumenta o valor. Isso uhum. né, acho que nem é mais permitido pela lei, mas existe alguns antigos que ainda faziam isso, né? É, Mas na grande maioria das vezes, sim. sim, exatamente. Eu acho que é importante também a gente falar que existe toda uma sequência pré-operatória, então Uhum, não é algo também tão simples, né? Eu sim. decidi operar e vai operar. A gente tem alguns testes mesmo Ah, importante, certo, pré-operatórios né? muito Aham, sérios, né, que a gente faz antes. uhum, Esses testes me dão uma previsão da magnitude de resposta, e aí é com esses testes pré-operatórios que a gente, além de trabalhar a expectativa e resultados com o paciente, eles são uma justificativa também para a operadora de saúde que aquele paciente é uma boa indicação, né? exatamente. Isso que a doutora Carolina falou, é porque a gente está falando aqui, vai passando, mas também é Sim. importantíssimo a gente falar a questão dos testes, né? É toda uma sequência, como a gente está falando aqui para vocês. Então, o paciente ele tem uma indicação, está no time certo, ok, agora a gente vai fazer dois testes, né? Que é um teste, digamos assim, motor, que vai dar para a gente a previsão do quanto ele vai melhorar com o DBS, né? E a gente precisa também fazer um teste neuropsicológico, né? Para realmente ver como é que estão as funções cognitivas, memória, concentração, raciocínio, porque o Parkinson, nas fases avançadas da doença, a gente sabe
que tem a parte de alucinações, demências. Nessa fase, o DBS não é mais bem-vindo, né? Então, a gente precisa ter esse teste neuropsicológico antes, né? Até para o convênio, como a doutora Carolina falou, a gente tem uma base para o convênio. Não, realmente, é um paciente, é um candidato bom para cirurgia, né? Não vai ser um investimento à toa, né? Acho que tem uma pergunta aqui, Jairo, que vai bem de encontro. Tem a Eu acho que Regiane, ela perguntou estou se os lendo aqui pacientes agora. que estão isso, Diga, cursando com cortou alteração um pouquinho a cognitiva leve internet. tem contraindicação de cirurgia. Tá dando problema? Aham. Tá um pouquinho cortado. Você quer responder? Pode responder. Tá? Então, dessa pergunta, né, como que funciona? A doença de Parkinson, se a gente for realmente testar ela, pegar os pacientes e testar ele com testes cognitivos, quase que 70% dos pacientes vão ter alguma alteração cognitiva, mesmo que ela seja leve. O que é alteração cognitiva que a gente considera leve? Com certeza o paciente tem errinhos no teste que você não esperaria para o grau de escolaridade, de intelectualidade, grau de ocupação que ele tem, mas que eles não são graves suficientes para fazer com que esse paciente seja incapacitado cognitivamente. Quando o déficit é grave o suficiente para prejudicar o paciente no dia a dia, a gente chama de Sim. demência. Então, essa que é a grande diferença. A doença de Parkinson, ela faz com altíssima frequência déficit cognitivo leve, que a maioria Uhum. das pessoas nem sabem que tem, porque a gente despista isso no dia a dia e compensa com outras funções, né? Mas testando, a grande maioria vai ter. Então, não, isso não é uma contraindicação à cirurgia. Quando a gente fala que o déficit cognitivo já é grave e que ele já configura uma demência, aí seria um dos momentos que se encerra a janela de indicação do DBS. Porque quando o paciente já tem um comprometimento cognitivo muito grave, mesmo que eu melhore o quadro motor, ele não vai melhorar a qualidade de vida porque ele não consegue raciocinar e se organizar mentalmente a ponto de ser independente. Isso. Então, eu melhoro um quadro motor, mas eu não melhoro a qualidade de vida porque a independência dele não melhora. Então, essa é Uhum. uma das contraindicações. Muito bem falado aí, respondendo essa questão do déficit cognitivo leve, né? Vou só responder duas perguntas antes da gente seguir. Tem algum exame que sabe se é Parkinson mesmo? Bom, isso a gente falou no live passado, mas sem problema. O diagnóstico do Parkinson ele é clínico, baseado nos sinais, sintomas do paciente, né? O paciente precisa ir ao médico, neurologista, a gente vai ouvir a história, examinar o paciente, né? E às vezes a gente precisa de uma segunda consulta, né, Carol, para realmente fechar aquele Sim, diagnóstico e o paciente tem Parkinson mesmo, né? O que que você acha? Você que é neurologista clínica tem mais propriedade para me responder isso. sim, sim. Tanto o diagnóstico de doença de Parkinson, eu acho que às vezes tem esse critério temporal, né? Você tem que acompanhar o paciente por um tempo e firmar o diagnóstico, eu não acho tão difícil, porque no fim, o teste de levodopa, que é uma da a complicação, a primeira complicação motora, ela não acontece nas outras doenças que não são Parkinson, né? Uhum, Que é uma das indicações sim. do DBS. Não é frequente, pelo menos. E segundo que o teste de levodopa ajuda a gente bastante. O teste de levodopa é um teste que a gente tira o remédio do paciente por pelo menos 12 horas. A gente examina o paciente como se fosse no seu pior momento ou a doença na natureza real dela. E depois a Uhum, gente dá uma sobrecarga de remédio, que seria o melhor efeito medicamentoso. Isso é feito dentro do consultório e é um dos testes pré-operatórios. E a gente sabe que existe uma porcentagem de resposta no teste de Prolopa que ela é favorável ao procedimento e favorável ao diagnóstico de doença de Parkinson. Respostas muito pequenas no teste de levodopa levantam muito a possibilidade de ser uma doença que é, vamos dizer, prima do Parkinson. Está no grupo dos uhum, parkinsonismos, isso. parece Parkinson, mas não é Parkinson. Por isso que existe todo um procedimento de organização para a cirurgia de pré-testes, né? E o Uhum, cognitivo, da mesma forma, a gente precisa de um neuropsicólogo que tenha experiência, né, para poder isso, interpretar da forma correta os resultados, né? exatamente.
Tem duas perguntas aqui, uma é do dia a dia. Alguém colocou aqui, mas tem neurologistas, neurocirurgiões que não atendem plano de saúde, como é que fica, né? Isso é verdade. É assim, os convênios cobrem a cirurgia, tá? Você pode consultar com o seu neurologista particular, enfim. Mesmo que ele não, que a consulta seja particular, a cirurgia é coberta pelo convênio. Aí o cirurgião vai cobrar o seu honorário dele, particular, mas você não vai desembolsar nada com eletrodo, com gerador, com material hospitalar, entendeu? Apenas a consulta médica do neurocirurgião, do neurologista, é que ela é a parte, né, e o honorário da cirurgia, porque todo material cirúrgico que não é barato, né, o convênio ele vai arcar. Obviamente, hoje no Brasil nós temos 3 empresas, né, que fornecem esse material, esse neuroestimulador, esses eletrodos, e aí o convênio, né, vai conversar com as 3 para saber quem é que vai ganhar a licitação de cada pedido. Mas respondendo essa pergunta aí, tá, você pode consultar com o seu médico particular que o convênio vai cobrir a sua cirurgia. E o Tem um. ah, Desculpa. Tem um detalhe, né? Existe uma luta, na verdade, das sociedades assim, Academia Brasileira de Neurologia, que é um órgão que representa os neurologistas. Existe uma subdivisão, que é de distúrbios do movimento. Existe uma luta para você validar códigos, tá? No rol, para que o paciente, uma vez que tenha códigos, o paciente pode pleitear reembolso. Infelizmente, isso não existe ainda no Brasil, esses códigos, então deixa o reembolso ainda desvantajoso para o paciente, mas sim, é uma briga da Academia Brasileira e das sociedades e entidades médicas que estão relacionadas a isso. E um primeiro passo foi dado, que foi o governo federal ter incluído o DBS nas diretrizes terapêuticas, porque uhum, é depois que ele inclui nas diretrizes terapêuticas e que ele avaliza como procedimento essencial, é que pode se pleitear a criação dos códigos. Então, é o Brasil, né, gente? É um caminho de formiguinha, mas várias entidades têm anos que lutam por isso. Teve um caminho positivo na luta, mas sim, ainda não finalizou, né? Mas isso não é, está parado, né? Existe um caminhar em direção que isso se concretize em breve também, né? é. A doutora Carolina está falando de um tema interessante, né, que não é só para a cirurgia de impacto, é para qualquer cirurgia, a questão do reembolso. Porque ele está falando de códigos, que quando a gente faz a cirurgia, então você dá o recibo para o paciente e coloca todos os códigos que a gente usou naquela cirurgia, né, e o paciente, porque o reembolso também é previsto por lei, tá, gente? Tem paciente que tem plano de saúde há muitos anos, mas nem sabe que isso existe. Obviamente, depende do contrato de cada paciente com o convênio, né? Qual é a porcentagem do reembolso para cada consulta, exame ou cirurgia que o paciente vier a fazer de maneira privada, entendeu? Então, o reembolso médico, ele funciona, né? E aí a gente faz o relatório, coloca os códigos que a gente usou na cirurgia para que o paciente tenha uma parte do valor que ele investiu na cirurgia de volta, né? Aqui, Dr. Martin Paz, um abraço, Martin, obrigado por estar aqui. Oi, Olá, amigo. Martin. Dr. Martin, direto de Tucumã, na Argentina. Que prazer. Qual é o alvo mais utilizado, que mais utiliza se o teste neuropsicológico é normal? Bom, isso já foi também controverso, né? Se é normal, eu posso usar GPI subtalâmico também, se não é normal, eu uso mais GPI. Acho que, assim, eu vejo que a experiência do serviço, né, Carol? Acho que a experiência Sim. do serviço, né, o cirurgião está mais habituado com subtalâmico, beleza. Está mais habituado com GPI, tranquilo, mas até agora não tem uma questão de STN piora quadro cognitivo, né? O que você acha? Né? Eu acho que é isso, né? Caiu por terra um pouco aquela evidência de que GPI é melhor para quem o cognitivo está um pouco pior. A gente não tem Sim. respaldo para isso na literatura. Vai muito da expertise de cada centro, né? Uhum. Eu acho que os dois alvos estão bem ok nas Sim, duas sim, são situações. excelentes, muito bons. Tem uma pessoa aqui, fiz cirurgia há 6 anos, só tive qualidade de vida. Ótimo, muito bom que você fez. Josiane Pepita, deve ser sua paciente, Carol. Ah, Só, Josia, só tive qualidade de vida por 1 ano e meio. Qual seria essa tecnologia hoje do DBS? Bom, a tecnologia que a gente está falando aqui, que tem mudado ao longo dos anos, é tipo assim, antigamente a gente usava
um conector que tinha um fio para fazer a telemetria. Hoje é Bluetooth, né? A gente tem um tablet que faz a comunicação. Hoje a gente tem eletrodos que tem um refinamento que a gente chama de eletrodos direcionais, por exemplo. Não sei se quando você fez 6 anos, acho que já tinha Já direcional, tinha. não lembro. Já É, tinha, né? aí é uma questão assim de sintomas que eu conheço a pessoa que está perguntando. Então, são sintomas que a doença desenvolveu que não são sintomas que a gente tem um bom tratamento atualmente. Que Sim. são Aham. sintomas axiais de marcha. Existem alguns pacientes com Parkinson que eles evoluem com padrões de marcha e equilíbrio, que são padrões mais graves, e que eles não respondem ao DBS. Pelo contrário, assim, se você tira o DBS, ele até piora a marcha, mas que eles não respondem bem ao DBS e não respondem bem a remédio e não respondem bem ainda a nenhuma intervenção. Esse padrão de paciente, ele é o desafio atual do tratamento para todos os médicos, porque é o que mais se pesquisa no mundo, é como melhorar a marcha desses pacientes. Uhum. E a gente tem eventualmente pacientes operados que tiveram muitos anos muito bem e eventualmente desenvolvem esse padrão de marcha, e esse padrão ele não é por causa do DBS, é por causa de uma Exatamente. doença que eventualmente alguns subtipos fazem manifestações mais graves que a gente ainda não tem uma solução. Existem inúmeras pesquisas para isso, porque isso é uma das coisas que tira o sono de todo neurologista, é É como verdade. tratar algumas marchas que não respondem ao DBS, tá? É. Por isso que é aquela questão, né? Qual é a expectativa com a Exato. cirurgia, né? É bom alinhar Sim, bem sim, antes da indicação, né? Carol, bom, gente, a gente está chegando nos últimos minutos, mas vamos tentar responder algumas perguntinhas aqui que são muito boas, inclusive. Doutor, existe alguma forma, um aparelho de visualizar o tempo on em tempo real ou só visual? Deixa eu ver se eu entendi. Assim, como a doutora explicou, o tempo on é quando assim, o paciente tomou a medicação, né, a levodopa, e ele está destravado, o tremor está controlado. Esse que é o tempo que a gente chama de on. E o tempo off é quando esses efeitos já foram embora ou estão bem baixinhos. Então, existem alguns aparelhos hoje que eles conseguem quantificar a marcha, né, a frequência do tremor. Não sei se é isso que ele estava querendo Eu acho saber. O que tu acha, Carol? eu acho que talvez seja em relação ao dispositivo, que aí eu acho que é dos local field potential, talvez. Não Ah, sei se a sim, sim. pessoa leu alguma coisa sobre isso na internet. É possível. Existe um tipo, talvez seja isso, não sei. Existe uma tecnologia nova, um novo tipo de gerador e de eletrodo que ele consegue medir, são coisas bem complicadas, assim, para a gente explicar fora de quem, assim, estuda esse Uhum. assunto, mas eu vou tentar simplificar uma coisa que é extremamente complexa. De certa forma, existem alguns eletrodos que recentemente foram lançados, que eles conseguem ler o tipo de disparo que o neurônio faz. E teoricamente, só que isso a gente ainda está entendendo como isso funciona e como a gente vai usar isso. Então, isso ainda Uhum. não é uma certeza absoluta que esses aparelhos vão mudar as coisas, tá? Mas, teoricamente, o que isso faria? Existem momentos que você está em on, que o tipo de disparo do neurônio entra numa frequência de ondas diferente. E quando você está muito travado e com sintomas do Parkinson muito exacerbado, o tipo de onda e disparo que o seu neurônio faz, ele é em outra frequência. Então, isso a gente já sabe que existe. Existe um dispositivo mais novo que mede em tempo real, dentro do seu cérebro, a hora que eu quiser, como que tá esses disparos. E a gente está tentando aprender a usar isso para definir se aquilo que o paciente estava sentindo era off ou era on, vendo no registro daquele momento Sim. como que estava esse disparo dos neurônios. Isso é uma coisa bem recente, ainda tem muita água para Sim, rolar, né? Mas é uma grande promessa do futuro que a gente já tem na prática, mas que a gente ainda está aprendendo a usar. maravilha. Agora uma pergunta aqui da Regiane Fazanella. Regiane é fono. Obrigado por estar aqui com a gente, Regiane. Aliás, gente, semana que vem vai ter uma live com só da parte da reabilitação, tá? Fono e físio. Vocês estão convidados. Doutora Carol, qual a sua impressão quanto à disartria depois do DBS? Você acha que a fala piora? Ai, ótima pergunta. Para o pessoal que não é da área da saúde, né, disartria é uma alteração da fala.
Então, eu vejo duas coisas diferentes. Igual eu comentei da marcha, que tem pacientes que têm um padrão de marcha não responsivo, a gente tem alguns pacientes que a fala piora na evolução da doença. E, eventualmente, quando você está estimulando lá dentro do cérebro, você faz um campo magnético. Ele pode esbarrar em estruturas que ficam vizinhas da área que você está estimulando. E isso poderia piorar a fala. Mas na prática, hoje, os dispositivos têm muita tecnologia. Então, a gente sabe se a voz do paciente é uma piora pela doença ou pelo dispositivo. Tem como você testar isso. Tipo, se eu acho que é do meu dispositivo, eu desligo ele. E daí eu vejo a voz do paciente. Se a voz do paciente é melhor com ele desligado, é o meu ajuste que está gerando o efeito colateral. E se é meu ajuste que está gerando efeito colateral, eu tenho 1000 coisas para fazer no ajuste a fim de corrigir isso. Então, na minha opinião, disartria causada pelo DBS era algo relativamente frequente há 10 anos atrás, porque os dispositivos eram mais rudimentares, era tipo 880. Hoje a gente tem muita tecnologia no dispositivo. Eu tenho muita coisa para fazer com o aparelho se eu acho que é ele que causa a fala. Hoje, com essa tecnologia, a grande maioria dos pacientes que tem uma piora da fala não é na minha opinião, não é do aparelho. São os pacientes que estão evoluindo com uma piora da fala, que não são todos, né? Mas Uhum. é um sintoma que, quando ele aparece de forma grave, entra naquele mesmo caso da marcha. Não existe um tratamento específico a não ser reabilitação, né? Exatamente. Então, a gente tem que diferenciar, vamos dizer Uhum. assim. É interessante. Então, só para vocês entenderem o que a doutora Carolina está falando, né? Quem não é da área de saúde, até obrigado pelos colegas que estão aqui com a gente também. Por conta desses eletrodos mais modernos, então a gente consegue modificar para onde a gente está mandando aquele estímulo. É isso. Então, como ela falou, se a piora da fala depois do DBS está ligada à estimulação, então, como ela falou, a gente tem vários artifícios para a gente poder evitar isso, para que o paciente não tenha uma disartria ligada ao DBS, né? E é importante a gente, como ela bem falou, o próprio Parkinson cursa com alteração da fala desde o início, inclusive, com hipofonia, né? Então, mas esses problemas ligados ao DBS, hoje eles são bastante ajustáveis, né? O DBS, como a gente falou aqui no começo, é uma tecnologia ajustável, né? A gente é um on e off, né? Obviamente a gente não quer apertar o off para ninguém, né? E nem aperta, porque a gente indica o candidato adequado para a cirurgia que vai se beneficiar, mas a gente consegue refinar essa terapia para beneficiar o paciente e minimizar, zerar qualquer efeito adverso ligado à estimulação, né? Fiz cirurgia há 3 anos e minha qualidade de vida melhorou bastante. Parabéns, muito bom. Parkinson causa ansiedade? Sim. Sintoma não motor do Parkinson, depressão. Não, é não? A doutora Carolina também gosta muito de sintomas não motores, né, doutora? Sim. É que quando a gente pensa em qualidade de vida do paciente, né, o motor é o que a gente enxerga, que é o tremor, a rigidez, a lentidão, a dificuldade de andar, ou de falar. O não motor, o Parkinson, é uma doença extremamente complexa, extremamente ampla. Ela pega várias coisas. Pega a cognição, pega o intestino, né? Muda às vezes a pressão. Então, é uma doença muito ampla. E às vezes a gente esquece do sintoma não motor. E às vezes o sintoma não motor tira mais a qualidade de vida do que o sintoma motor, em alguns Exatamente. casos. Então, sim, né, a ansiedade é relativamente frequente, sintomas depressivos são frequentes e eles precisam ser igualmente tratados para melhorar a qualidade de vida. É como Exatamente. o exemplo que eu dei. É uma orquestra que você tem que olhar todo mundo que está tocando e fazer o negócio afinar para a música sair bonita. Parkinson é isso, né? Exatamente. O Dr. Martin perguntou aqui, até a gente falou um pouquinho antes, Martin, em relação ao DBS precoce, né? A gente ainda espera esse tempo aí que você falou, em torno de 5 anos, né? Até para ver se o paciente não vai ter um parkinsonismo atípico, né? Um outro tipo de Parkinson, né? Que não seja doença idiopática, que é a indicação para o DBS, né? E eu acho que de perguntas só foram essas. Bom, é isso mesmo, e o apoio da família ajuda muito. Esse é um tema também bastante importante de frisar, né? A cirurgia do Parkinson, ela não é só do neurocirurgião, isso aqui é importante. É uma equipe.
é um neurologista, né, que indicou bem a cirurgia, o neurocirurgião vai lá, faz a cirurgia, existe o pós-operatório, que o neurocirurgião acompanha, tem neurocirurgião que faz a programação, né, tem neurologista que faz essa programação também, né, o paciente precisa ser acompanhado por uma equipe de reabilitação já desde o início do diagnóstico, né, e o apoio, como a Roberta aqui falou, da família é fundamental, né, porque a gente está tratando de uma doença infelizmente, progressiva. E a gente está falando aqui hoje de qualidade de vida. Então, é uma doença, né? Tem até um estudo, né, Carol, que falou que em termos de 10 anos, né, que você, com o DBS, você tem essa pausa. Eu não estou Sim, lembrando sim. exatamente. Na verdade, o que a gente vê é que, assim, a gente está lidando com uma doença, como eu falei antes. A gente não está curando a Não está doença, a gente está curando, adicionando uma exatamente. ferramenta importante para assegurar a qualidade de vida do paciente. Infelizmente, a gente não tem ainda a cura da doença, que é o que todos nós gostaríamos. Então, quando a gente vê assim, os pacientes com 10 anos, 15 anos de DBS, é, obviamente eles não estão iguais a 10, 15 anos atrás, mas ninguém está igual a 10, 15 anos atrás, mesmo a gente que não tem Parkinson. Né? Eu não sou hoje igual ao que eu era 15 Exatamente. anos atrás. Então, você tem o Uhum. efeito do envelhecimento e tem o efeito de progressão de doença. E aí, muita dúvida se tinha sobre isso, se ele perde o efeito, né? E, na verdade, não. O que a gente vê é aquilo que o DBS se dispõe a tratar, que são os sintomas motores, que são? Tremor, rigidez, lentidão de movimento, eles continuam muito bem controlados por muitos anos e provavelmente indefinidamente. O ponto é que alguns pacientes vão ter sintomas extras que o DBS não trata, e aí a gente tem novos problemas com novos desafios, e tem pacientes que não têm esses sintomas. Então, tem pacientes que não têm problemas de marcha, tem pacientes que não têm problemas de fala. E aí é um ajuste muito individual, né? Eu acho que teve essa pergunta para finalizar, né, Sim, Jairo? sim. Do Já apoio da família é uma coisa também muito importante. Porque é um procedimento que é um contínuo. Eu acho que essa ideia tem que ter, né? A gente tem uma equipe multidisciplinar, a gente precisa de físio, a gente precisa de fono, porque a doença é complexa e quando você opera, você não dá um estalo e acabou todos os problemas. sim, É realmente uma organização do tratamento. Então, é algo que ter a família participando é essencial. sem dúvida. Na verdade, um dos critérios de indicação é suporte familiar e acesso ao médico. Porque se o paciente não consegue ter um bom acesso ou um bom suporte familiar, vai dar tudo errado. Vai E aí dar tempo. são os casos que às Sem vezes a pessoa fala, eu não melhorei nada, porque tem que ter assiduidade, o tempo certo de ir, o uso adequado de remédios. Às vezes a gente fala para o paciente, você tem que fazer exercício físico, porque é isso que eu falei, é uma orquestra que você vai cuidar de vários pontos. Para você ter qualidade de vida, você não pode deixar escapar nenhum desses pontos. Exatamente. Bom, gente, a gente chegou ao final da nossa conversa. Queria agradecer a todos que compareceram, principalmente a doutora Carolina, pelo seu tempo aí preciosíssimo, mas com certeza a gente trouxe informação. Essa live vai ficar gravada lá no meu feed, quem quiser consultar depois, que entrou agora no final. E, Carol, mais uma vez, muito obrigado. Imagina, é E um prazer. vamos implantar DBS em quem precisa, né? Sim, só em quem precisa. Então tá joia. Um Foi abraço, um pessoal. prazer, um grande Todo mundo, abraço, obrigada aí por todos. obrigado, tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.